Fala galera, eu sou o Léo Rodrigues e esse é o meu Catch Up. Bom, eu comecei no skate com 12 anos de idade, daqui a pouco vai fazer uns 20 anos aí. Comecei de bairro, assim, na verdade eu ganhei o skate antigo do meu primo, skate de loja americana, assim, e meu outro primo me deu um jogo de skate, de videogame. Aí eu desci pra jogar, eu já tinha aquele outro skate, só que eu joguei na real, aí depois eu desci pra andar. E aí tinha um cara que andava de skate, não sei quando, que bateu um olho na minha frente, aí eu comecei a andar direto. Comecei a andar pelo Maracanã, onde tinha uma cena de skate na Zona Norte, né, do Rio de Janeiro. E conheci o Largo da Segunda-feira, Praça 15, Praça do Ó, e não parei mais, desde 2004. A cena já foi de vários tipos, né? Antes de eu andar de skate, era de um tipo, hoje em dia ela tá totalmente diferente, né? Mas quando eu comecei a andar de skate, praticamente não tinha skate. Primeiro a gente tem que... Não tinha skate, mas era uma coisa muito separada. De uma forma que se você encontrava um outro skatista, praticamente você já formava uma comunidade com ele ali, né? Começava com dois, encontrava outro. Você tinha pouquíssimos lugares para andar de skate, por causa da arquitetura. A gente tem muita pedra portuguesa, orla aqui, né? A gente tem uma arquitetura de cidade do Rio de Janeiro, né, como a gente conhece aqui. E de lá pra cá a gente teve momentos de mercado, momentos de boom de skate ou de não skate. A gente tem dentro do Rio de Janeiro a ligação com o surf também, né, a história da praia. E eu acho que a cena do skate do Rio ela sempre foi especial, talvez por causa dessas origens, mas também no sentido geográfico. A gente tinha esses pontos espalhados no Rio de Janeiro, e a gente tinha um ponto principal de encontro, que era a Praça 15, e a gente tinha muita repressão e pouco lugar para andar. Então aquele cara lá de Realengo com o cara lá da Zona Sul estavam ali andando naquele mesmo espaço comum raro, né, com aquelas pessoas raras que se encontravam ali, e isso se formou um senso de comunidade muito grande. Então a gente tem de um lado, né, sempre uma cena mercadológica bem parada, uma cena midiática bem onde só tem espaço para o sensacional dentro do skate ali no Rio de Janeiro, e por outro lado uma galera muito apaixonada que se junta, que se mantém aquilo e que forma a criar uma certa comunidade de skate carioca que é conhecida por ser muito unida, por ser acolhedora, por acolher, né, tipos de pessoas diferentes, de pessoas do mundo inteiro. Então, andar de skate no Rio sempre foi difícil, sempre foi... nunca foi tipo, a coisa mais agradável do mundo pelo ato de andar de skate, mas sempre foi um lugar que teve uma cena onde todo mundo de fora vem e fica apaixonado e se diverte muito e consegue promover muita energia daquele chão rachado, daquela pedra portuguesa, ou daquela coisa totalmente imprópria, mesmo com, né, a polícia reprimindo, a galera, né, não entendendo aquele uso daquele espaço em diversas coisas. Então a gente tem uma cena referência criativa, que produz diversos tipos de materiais audiovisual, eventos culturais ligados à arte, uma coisa muito forte de um lado e um mercado quase que nulo de um outro, e dificuldades e mídia é uma coisa totalmente voltada ao interesse de uma coisa sensacional, porque o Rio de Janeiro é isso, né? Uma cidade sensacional, turística, né? Os grandes atores estão aqui, tem aquela coisa paradisíaca, então você tem uma grande vitrine, né? E o nosso mercado do skate aqui ele só consegue ser fomentado quando ele entra nessa vitrine. O Coletivo 15, ele é um fenômeno espontâneo que vem a partir da repressão do skate na Praça 15. Então, em 1997, o prefeito Conde, acho que os dados históricos podem ter um leve ruído, mas em 97 existia um decreto, tal 19, do decreto eu lembro de 19, mas esse decreto ele proibia o trânsito de skate e bicicletas em praças públicas.
Então você imagina, você tá na Praça 15, Praça Mauá, Praça das Âncoras hoje em dia, com a existência de um decreto que proibia você passar de bicicleta, né? Praça Tiradentes, na Praça do Ó, tudo isso era proibido, skate e bicicleta, que foi a medida que eles resolveram ter para lidar com o fenômeno natural de ocupação de espaço e com o fenômeno natural de uso da arquitetura por meio daquela ação cultural que estava se formando ali, né? Então como é que eles foram lidar com isso? Vamos decretar que não pode. E toda essa repressão a galera resolveu falar, cara, o que a gente pode fazer para se organizar? A gente tinha referência do movimento Love Park, lá da Filadélfia, e a gente resolveu se organizar para isso, fazer o mesmo. E a gente começou uma skateata, porque a gente decidiu que o nosso movimento lá, a gente não adiantava chegar e juntar uma galera e andar ao mesmo tempo e ganhar na força. Então a gente fazia uma skateata, onde a gente passava por pontos da cidade, né, chamando atenção com aquelas bandeiras e tal, skate, tudo. E essa skateata chegava na Praça 15, onde a gente pegava o skate na mão, falava não anda, não anda, não anda. Fazia ações, tipo, formava um coração gigante formado de skate, buscava, por meio dessas performances artísticas, né, discursos, contatos com os órgãos responsáveis na época, a gente tentava buscar esse diálogo para entender porque não pode existir um espaço, um horário, um reconhecimento local ali. E esse protesto, né, se tornou algo anual, ele começou a se dar todo ano ali, até que eventualmente em 2011 a gente conseguiu a liberação do espaço para andar de skate. A gente conseguiu um novo decreto, né, que permitiu a prática do skate na Praça 15 e depois ampliação para a Praça das Âncoras e da Praça Mauá. E a principal proposta é de integrar esse tipo de movimento, né? Então, através de mobiliários na cidade, através desses tipos de evento ali, a gente vai tentando integrar a face cultural do skate. Então é muito sobre skate arte, skate cultura e não skate como esporte, que ele é também, né? Mas um coletivo bem focado nessa parte. Cara, pra falar de skate olímpico, eu vou fazer uma analogia que a gente fazia lá no coletivo, quando a gente, né, no coletivo 15, quando a gente estava em diálogo com alguma entidade pública solicitando uma pista, uma reforma, alguma coisa, né? Quando você busca um skate park para a cidade, você não vai direcionar o fluxo do street skate, do skate urbano, né, todo para aquele skate park. Não é porque tem um skate park que a gente quer ficar cercado por aquilo. Não é porque tem um skate park que a gente vai parar de andar nas praças. Então, o skate olímpico, ele traz ali, ele é como se fosse um skate park nessa história. Você tem todo aquele ao redor, né, que precisa de um certo foco também. E eu sinto que eu não senti nada ainda, porque desde que o skate está nas Olimpíadas, o material continua caro, inacessível, a gente tem, né, constrói-se uma pista num lugar ali, feita para aquilo, mas você tem grandes facilidades, como você tem essa comunicação mais facilitada com a sua família, você tem essa comunicação mais facilitada com o órgão público, você tem essa comunicação mais facilitada com o cidadão médio a respeito de skate, né? Mas você vê, né, estrelas olímpicas concentrando uma grande parte de investimento. O evento concentra uma grande parte de investimento. A gente tem esse cenário e a gente tem o skatista marginal a isso ali, que não sentiu, não teve uma diferença sensível ainda na peça de skate, no lugar que ele anda, no mundo tangível a ele ali, né? Você vai ver o que adicionou é tipo, você vai estar na TV e tal, você corre campeonato, você compete, não sei o quê. Você adiciona uma camada de diálogo, mas uma mudança estrutural naquilo é uma das coisas que a gente mais tenta se preocupar, né, nos nossos grupos ali no coletivo, na Skate Hive ali, né? Como que isso muda pra gente indivíduo. Bom, além do skate manobra, né, existem sempre as coisas que eu fiz ligadas à cultura do skate que vem da minha formação. Então, eu
vinha de uma época que eu produzia bastante eventos culturais, né, como o Mimpi, que era um festival de skate, surf, audiovisual também. Recentemente, quando a gente teve essa questão do lockdown toda, eu ressuscitei uma parte meio nerd em mim na pandemia ali. Eu resolvi olhar, eu falei, pô, não vou estar andando de skate e tal. Resolvi olhar mais pra dentro, me reencontrei com essa parte e comecei a participar de umas comunidades online ali. E hoje em dia eu trabalho no aplicativo em que eu aprendi a programar um pouco na pandemia, aprendi a trabalhar com redes blockchain. E aí a gente tem um aplicativo de compartilhamento de vídeo chamado Odyssey, que funciona a parte do blockchain, tem todo o seu token ali. Tem vários vídeos de skate lá, mas é uma coisa geral, assim, como se fosse uma alternativa ao YouTube. E junto com uma galera do mundo inteiro, a gente fez, baseado numa tecnologia chamada Hive Blockchain também, a gente está fazendo uma aplicação que é só como se fosse uma rede social de skate. E isso está tendo uma ressignificada agora, né? A gente está indo para um novo momento. Então, como eu tenho essa ligação com tecnologia e tal, quando eu não estou andando de skate, eu estou com esses amigos de outra parte do mundo. A gente tem essa comunidade chamada Skate Hive. E eu faço parte da galera aqui do Brasil. A gente tem o Daryl no Canadá, o Know-How na Grécia, uma galera lá no México, e nós estamos todos meio que programando um aplicativo de compartilhamento de mídia tokenizado com criptomoeda, que é uma coisa que quebra meio barreiras, assim. Então, através dela, a gente banca a cirurgia de joelho no cara na Grécia, ou o cara que teve câncer na Venezuela, uma corrida de longboard nas Filipinas. E é basicamente esse tipo de interação que a gente tenta nos nossos aplicativos ali. Cara, o futuro tem que ser um pouco melhor do que como está o presente, né? Meu plano primeiro é trocar o presidente. Primeiro plano pro futuro, né? Troca o presidente. Enfim, cara, acho que no futuro a gente tem plantado muita coisa há bastante tempo, né? Tem plantado bastante coisa com a criação do coletivo, plantado bastante coisa dentro do skate, fora do skate, nessa minha outra faceta também da tecnologia ali. E eu acho que no médio prazo ali, no futuro próximo, a gente vai estar realizando bastante projetos grandes que a gente sempre deixou para um momento como agora, ali, né? A gente talvez tenha realizado os filhos deles e agora eu acho que no futuro próximo a gente vai ter o aplicativo da Skate Hive saindo, a gente vai ter o coletivo 15 super presente na cidade, realmente conseguindo construir e executar as coisas com uma velocidade, né? Porque para a gente chegar nesse momento de diálogo levou 10 anos. Então eu estou imaginando que no futuro a gente consiga concentrar esse menos tempo e obter bem mais resultado. E estou lançando um tênis pela Headley também. É o meu primeiro modelo de tênis, então isso está sempre ali, quando eu penso no futuro próximo, eu estou ali imaginando esse momento chegando. A prototipagem está chegando no final, a gente deve lançar aqui no Brasil e em Portugal também. Então, espero estar viajando para Portugal mesmo, para estar lançando esse tênis aí. E estou animado com isso, focado agora nessas partes, não dá para imaginar além disso tanto. Conselho para quem está começando a andar de skate agora é: conversa com os coroa old school. Eles são meio neuróticos, meio estranhos às vezes, mas eles têm cultura, né, para que você entenda. Não entenda skate apenas como se apresenta no Instagram ou na televisão. Procure vídeos antigos de skate para você entender como isso foi formado, para você encontrar o seu próprio estilo dentro da gama enorme de estilos que a gente tem. Hoje em dia o algoritmo vai te levar para o trending e vai te direcionar para algo. O skate te permite que você se liberte na sua questão, no seu gosto musical, no seu gosto artístico, no seu estilo, no seu jeito de andar, no seu jeito de se movimentar. Então, se você está começando a andar de skate agora, se conecte com o máximo de pessoas diferentes que você puder. Não se defina por uma coisa só.
Procure saber a história do skate, procure vídeos antigos e procure comunidades, skate shops, compre em skate shops feitos por skatistas, com histórias, compre de marcas que têm história, que tem uma história com o skate, que patrocinem skatistas e aproveitem tudo que o skate tem para te dar, que não é só manobra, não é só não é só... O skate mudou minha vida, mudou a vida dos meus amigos ao meu redor e pode abrir horizontes para você fora a sua parte esportística que ele tem.